Fala aí, pessoal. Segue a resolução da prova de física, a questão 7 da prova de física do vestibular de inverno da UEPG 2019. Essa é uma questão sobre termodinâmica e troca de calor, e ele coloca assim, que a termodinâmica, além da sua importância tecnológica relacionada à industrialização e aos meios de transporte, com o desenvolvimento e uso de máquinas a vapor, está intimamente relacionada com os processos físicos que envolvem trocas de calor e realização de trabalho mecânico. Em relação à termodinâmica e suas leis, assinale o que for correto. Na 01, ele coloca que a lei 0 da termodinâmica estabelece que, se os dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, então estarão em equilíbrio térmico entre si. Vamos lá. Então imagine que eu tenha três corpos aqui. Um corpo A, um corpo B e um corpo C. E eu pegue, coloque num recipiente fechado o corpo A em contato com o corpo B. Então existe um recipiente aqui adiabático, né? E adiabático significa que ele não troca calor, ou que as trocas de calor ocorrem apenas entre os corpos dentro desse recipiente. E eu verifique que a temperatura TA é igual à temperatura TB. De repente, eu vou lá, pego um outro recipiente adiabático e coloque dentro dele o corpo A e o corpo C. E verifique também que TA é igual a... Quando isso ocorre, eu posso chegar à conclusão que os três corpos, né, ou seja, TA e TB, estão em equilíbrio térmico e TA e TC também estão em equilíbrio térmico. Isso quer dizer o quê? Que se esses dois corpos estão em equilíbrio térmico e esse aqui está, e o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C, significa que eu tenho que os três corpos estão em equilíbrio térmico. Ou seja, a questão 01 está correta. O que significa o equilíbrio térmico, né? Só para a gente aprofundar um pouco mais. O equilíbrio térmico é um ponto onde as trocas de calor cessam. Então significa que esse ponto só vai ocorrer o cessamento das trocas de calor quando eu tiver temperaturas iguais. Então significa que se o corpo A tem a mesma temperatura do corpo B, não vai existir troca de calor entre o corpo A e o corpo B. Se o corpo A e o corpo C também possuem temperaturas iguais, significa que não vai ocorrer trocas de calor entre A e C. Obviamente, se eu colocar o contato o C com o B, significa que também não vai ocorrer troca de calor, ou seja, eles estarão em equilíbrio térmico. Na questão 02, ele coloca aqui, a variação de energia interna de um gás não depende do processo envolvido, depende apenas dos estados inicial e final. Bom, vamos lá. Se eu pego um ciclo, né, pegar um diagrama PV aqui, e eu tenho um gás que está inicialmente aqui. Eu posso levar esse gás do ponto I ao ponto F de diferentes maneiras. Eu posso, por exemplo, seguir esse trajeto aqui. Ou eu posso, por exemplo, seguir este trajeto aqui. Vamos dizer que trajeto A, trajeto B, e eu posso, por exemplo, ir por um outro trajeto, que é o meu trajeto C. Independente do meu trajeto, se
eu saio desse ponto e chego neste ponto aqui, independente do trajeto que eu siga, a variação da energia interna é a mesma. Por quê? Porque a energia interna é uma função de estado, ela só depende do ponto inicial e final. Ela independe do caminho que eu sigo para chegar nesse ponto. Então significa que a questão 2 está correta também. A segunda lei da termodinâmica, na questão 04, a segunda lei da termodinâmica estabelece uma regra para a troca de calor entre dois corpos. Correto também, tá? A segunda lei da termodinâmica, ela fala que o calor segue espontaneamente de uma fonte quente para uma fonte fria, tá certo? Então, a regra da troca de calor entre os corpos é sair de uma fonte quente para uma fonte fria. De uma forma não espontânea, né, seria sair da fonte fria para a fonte quente. Mas, para isso, eu precisaria estar realizando o trabalho. Mas, espontaneamente, eu tenho que a regra é quente para o frio. Então, correta também. 08. Carnot estabeleceu uma relação para o valor máximo de rendimento de uma máquina térmica ideal. Sim, né, o Sadi Carnot, quando começaram a estudar as máquinas térmicas, eles achavam que era possível, né, você, através da primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna igual calor menos o trabalho, né, num ciclo fechado, ou seja, se eu tivesse uma máquina que operasse em ciclos, você teria que a variação da energia interna era igual a zero. Ou seja, eles achavam que todo o calor poderia ser transformado em trabalho, ou vice-versa. Tá? Essa era a ideia que eles tinham na época. Né? Seria a máquina de moto perpétuo. Todo o calor poderia ser convertido integralmente em trabalho, da mesma forma que trabalho era convertido totalmente em calor. Só que, o que eles viram na época? Que o trabalho mecânico, sim, poderia ser convertido totalmente em calor, mas o calor não poderia ser totalmente convertido em trabalho. Isso devido a uma degradação da energia na forma de calor. Tá? O calor ele é uma forma de energia menos organizada. Então significa que, né, aí surgiu os conceitos de entropia. Mas o Carnot mostrou que era possível, dentro do arranjo que ele estabeleceu, você construir uma máquina térmica que tivesse o máximo rendimento possível, mas esse rendimento não era de 100%. Tá certo? Então, a questão 08 é correta também. E na questão 16, ele coloca aqui a primeira lei da termodinâmica está relacionada com o princípio da conservação de energia. Era o que a gente estava discutindo. Né? Se eu tenho lá um diagrama PV, eu tenho lá estados termodinâmicos A, B, C, D. Então tem um gás que sai do ponto A, vai para o ponto B, depois segue para o ponto D e retorna para o ponto A. Se o gás sai do ponto A e retorna para o ponto A, você tem que ele completou um ciclo e sua variação de energia interna durante este ciclo é igual a zero. Então, se eu somar todas as variações de energia interna, de A para B, de B para C, de C para D, de D para A variação de energia interna total nesse ciclo é zero. Isso a gente conclui que calor, né, é igual ao trabalho. Então era o que eles achavam na época, né? Que a energia interna, a energia cedida na forma de calor, ela totalmente se transformaria em trabalho mecânico. Então a primeira lei da termodinâmica está relacionada a isso. Teoricamente, isso seria possível, mas na prática, isso não é o que se observa. Mas sim, a questão 16 está relacionada ao princípio da conservação de energia. Então, todas as questões dessa questão, todas as alternativas dessa questão estão corretas.
Qual é a somatória? 16 mais 8, 24. 24 mais 4, 28. 30, 31. Ok, pessoal? Até a próxima questão. Até mais.